A História Perdida. Esta é a história perdida através das eras, ou o elo perdido, segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre as civilizações pós-dilúvio. Shalom, meus irmãos. Vamos começar falando sobre a nossa fundamentação. A nossa fundamentação desses vídeos, dessa série de vídeos, nós já fizemos o primeiro e este é o segundo. Esta série ela é baseada no documentário A História Proibida. É baseada nos livros e documentos antigos, alguns escritos por Enoque, outros por Noé, bem como o próprio Melquisedeque, o qual transmitiu todo esse legado a Abraão, quando este voltou da guerra dos 5 reis nos arredores de Sodoma, conforme registra o livro de Gênesis. Fica claro nessa leitura que Melquisedeque trouxe alguns presentes a Abraão, e sendo sacerdote do Altíssimo, os presentes eram de conhecimentos espirituais. Vejamos o texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja a Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Vamos iniciar então falando da Suméria, no rasto da serpente. Mesmo depois de Deus, através do dilúvio, haver aniquilado os gigantes e toda aquela corrupção dos anjos caídos, contudo, os reptilianos ressurgem das águas nas cenas do filme dos Imortais. E assim, a semente da serpente sobreviveu, não pela arca, mas como náufragos imortais que não ressurgem das águas. Ou melhor, imortais que são, ressurgem das águas, a fim de recomeçarem o maligno projeto de guerrear contra a descendência da mulher. Assim, não demorou muito tempo para que esses anjos caídos, ou demônios, começassem a interferir na semente da mulher novamente, fazendo errar em seus caminhos. Cã viu a nudez de seu pai, e por isso foi amaldiçoado, e através de Cã, o DNA da serpente foi reativado. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-lhe saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. E Noé, ao saber disso, disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis capítulo 9, versículos 22 a 25. Note que Noé amaldiçoou o seu neto, filho de Cã, antes dele nascer, não o conhecendo. Isso devido à genética maligna que foi reativada através de Cã. Linhagens reais dos descendentes da serpente, como os faraós e tantos outros líderes mundiais, sempre praticam o incesto, o adultério e a fornicação, com o objetivo de manter ativo o DNA da serpente. Ao longo de mais de 1000 anos, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, foi o berço para o desenvolvimento das primeiras civilizações pós-dilúvio. Sumérios, caldeus, assírios, hititas, babilônios e persas.
Arqueólogos encontraram a lista dos reis sumérios datado entre 2800 anos antes do Hamashiach. Os conhecimentos repassados pelos anjos caídos ressurgiram com força na Suméria. Foi reativado o DNA dos descendentes de Caim, pois, como já vimos anteriormente, foi Caim o primeiro idealizador de construção de cidades e civilizações. Vamos conferir o relato em Gênesis. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Note, irmãos, que esse Enoque aqui é o Enoque de Caim, não é o Enoque profeta, escriba do Altíssimo, filho de Jared. Então nós estamos falando aqui de outro Enoque. A astrologia foi a base, a matemática e a escrita ressurgiu com força. O número 12 é a base de todo o universo. São 12 constelações, 12 signos, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 meses do ano, 12 portas, 12 guardiões, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, além de 144 mil, que são 12 vezes 12. Todas essas equações fazem parte dos segredos do universo. Alguns desses segredos foram revelados, distorcidos e reinterpretados pelos anjos caídos. Na época dos sumérios, começaram a surgir mapas do céu noturno para acompanhar constelações e estrelas errantes, e receberam os nomes de deuses e semideuses. As pirâmides e zigurates das civilizações submersas da Atlântida foram restauradas e reativadas pelos sumérios e foi inserida na constelação de Alfa Dracon, através de visualizações a partir dos zigurates e pirâmides. E assim vieram os deuses de serpentes aladas. Os dragões foram reais e foram a base de todas as civilizações antigas. De todas as culturas antigas, a que mais conserva vivo e ostensivo até os dias de hoje o culto ao dragão é a China. Como eu já mostrei anteriormente, esses reptilianos governantes do mundo antigo e modernos mantêm contato direto com esses deuses ou anjos caídos via pactos de sangue e venda da alma. Esse relacionamento é conhecido como ocultismo, porque é secreto. Nimrod, Semiramis e a Torre de Babel. Para falar de Nimrod, é necessário antes falar de Semiramis, a mãe de Nimrod. Semiramis era intimamente ligada a Ishtar, a deusa Inanna, a qual é um outro nome dado a Lilith, a qual era filha de Adão e irmã de Caim. Semiramis é uma divindade que está ligada à rebeldia e liberdade feminista. Quando Cush, pai de Nimrod, se casou com Semiramis, muitos fatos curiosos e bizarros passaram a ocorrer em diversas vilas e povoados. Muitos acreditam que Semiramis só apareceu publicamente naquela época, visto que ninguém sabia quem eram seus pais e nem de onde viera. A mesma declarou ter vindo da lua e se tornou uma deusa para os babilônios. Certo é que ela não era humana, pois, segundo as mitologias mais antigas e tradições hebraicas, Lilith, ao rebelar-se contra o Eterno, invocou o nome de Deus e se tornou um terrível demônio,
Vejamos o que diz um antigo manuscrito hebraico intitulado A Maldição de Lilith. A maldição de Lilith. Achou-se Leileitu absoluta. O seu eu estava acima de seu coração. Não amava mais a ninguém. Amante da mentira, da desordem, desagradando ao Senhor Deus em todas as coisas e atitudes. Não tinha mais prazer nas santas ordenanças, nem na vontade de Deus. Antes se sentia satisfeita em seu próprio pecado. Não guardava mais o Shabat em santidade ao Senhor, nem as luas novas e nem as coisas santas, nem mais invocava e bendizia o santíssimo nome de Yehoshua, nosso Senhor. Insatisfeita, Leileitu, cheia de sua vontade corrupta e iníqua, buscava a razão e o prazer em seus próprios preceitos, nos seus próprios feitos, desprezando a vontade do Eterno. Então começou ela a ser líder entre os seus irmãos rebeldes, que se corromperam as iniquidades de carne, desprezando as ordenanças do Senhor Deus. E aconteceu que Leileitu passou a ser venerada pelos seus irmãos rebeldes, pelos seus atos de indecência e rebeldia contra Deus. E aconteceu que Leileitu começou a se prostituir com seus irmãos rebeldes, cometendo todas as formas de torpezas e iniquidades, fazendo inúmeras festas de orgia, deleitando-se deliberadamente na sensualidade e nos prazeres carnais. Andando despida, mostrando seus atrativos sem pudor, sem modéstia, sem ordem e sem decência, realizando toda a obra de escândalo e rebeldia. E aconteceu que o Senhor Deus, vendo o rude estado maléfico de Leileitu e todas as suas procedências abomináveis, iníquas, a expulsou para uma terra distante, escura e sombria, longe da face majestosa e grandiosa do Senhor Deus. Naquele lugar onde Leileitu fora a rainha deles, dos rebeldes e iníquos, foram cometidas diversas abominações. Eles se esqueceram dos mandamentos e estatutos do Senhor Deus, segundo os seus próprios preceitos corrompidos. Eles se esqueceram do santíssimo nome do Senhor Deus, por causa das abominações e blasfêmias dos seus corações. Eles se esqueceram da língua que era falada por seus pais, Adão e Rava, e passaram a falar uma língua distorcida e desconhecida, a sua própria língua, de palavras torpes e maldições. E não era mais o seu nome Leileitu, conforme a língua falada de seus pais, Adão e Rava, mas agora o seu nome era outro, e se chamou de Lilith, conforme a língua iníqua do seu povo corrompido. E Lilith quer dizer noite de trevas profundas. Lilith e Semiramis. Primeiramente foi Lilith, depois foi Semiramis, Astarte, Jezabel, Diana, Herodíades, Atena, Iemanjá, senhora de Fátima. Todas têm a mesma origem e se referem ao mesmo demônio, Lilith, a rainha do céu, como ficou conhecida. Comanda os movimentos de rebeldia e libertação feminista, também como aborto, incesto, adultério, fornicação, homossexualismo e todas as formas de sodomia que se puder imaginar. Lilith ou Semiramis é cultuada de diversas formas pelo mundo todo, em notas de dinheiro,
Estátuas da Liberdade, também chamada de Colômbia e a Liberdade, guiando o povo. Ela gerou um filho, supostamente de forma milagrosa, a quem deu o nome de Tamuz. Porém, o que se sabe é que após a morte de seu marido Cush, Semiramis se envolveu sexualmente com seu próprio filho Nimrod, praticando incesto, e gerou a Tamuz, fruto desse incesto. Depois, para tentar esconder o incesto, disse que o filho nasceu de forma milagrosa. E ainda propagou que esse filho Tamuz era o Messias prometido. Tentando assim usurpar o lugar do Hamashia que haveria de vir. Semiramis e Tamuz, Ísis e Horus, Cibele e Júpiter, entre muitas outras figuras de uma mãe e seu filho ao longo da história, têm tentado usurpar a vinda prometida do Salvador Yehoshua HaMashiach. Foi referindo a esses embusteiros que o Salvador Yehoshua disse em seu evangelho: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. João capítulo 10, versículo 8. Só há um Messias, que já veio e venceu a morte verdadeiramente e ressuscitou, Yehoshua HaMashiach. E foi por isso que o profeta Yirmiyahu condenou as oferendas feitas à rainha dos céus, ou seja, Lilith, conforme Jeremias capítulo 7, versículo 18. A Torre de Babel. Ecã gerou a Cush, e Cush gerou a Nimrod, o primeiro imperador universal. Este era um poderoso caçador e guerreiro do mundo pós-dilúvio. O adjetivo bíblico de Gênesis capítulo 10 e versículo 9, onde diz caçador diante de Yod-He-Vav-He, se deriva do verbo hebraico maradi, que significa rebelar. Daí esse caçador se refere a caçador de almas, pois foi o primeiro a escravizar seus irmãos. Portanto, um caçador rebelde diante do Eterno. Vamos referir o texto. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face de Yod-He-Vav-He. Por isso se diz: como Nimrod, poderoso caçador diante de Yod-He-Vav-He, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 11. Bom, nós já sabemos que Caim foi o pai das construções de cidades e impérios. Como já vimos anteriormente, Nimrod, via Semiramis, reativou o DNA de Caim e o espírito civilizatório de dominação e poder. Naquele tempo, todos falavam uma só língua, e os homens descobriram uma planície nas terras da Babilônia e a povoaram. E começaram a construir uma grande cidade com tijolos bem cozidos para servir de pedra, e usaram alcatrão em vez de argamassa. E nessa cidade começaram a construir um templo com uma torre bem altíssima que chegasse até o céu. E disseram: isso impedirá que nos espalhemos por toda a terra. O Altíssimo desceu para ver a cidade e a torre que
que estavam a levantar. Em Gênesis 11, versos 6 a 9, o Eterno e Altíssimo disse: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 6 a 9. E o profeta diz: Embora subas ao alto como a águia, e embora se ponham entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Eterno. Obadias capítulo 1 e versículo 4. Então é isso. Eles queriam construir uma cidade, uma torre, para se aglomerar as pessoas e não espalhar e não encher a terra conforme o Eterno determinou. Mas o Eterno os espalhou. Agora vamos falar da linhagem prometida para a vinda do Messias. A linhagem escolhida para a vinda do Hamashia. Depois disto, chegou um tempo em que o Eterno escolheu um patriarca, que é segundo o coração de Deus, para formar uma linhagem e uma nação abençoada, que prepararia o caminho para a vinda do Messias prometido. Então Deus visitou a terra de Ur dos caldeus e escolheu um homem chamado Abrão, que depois ele mudou para Abraham. E então Deus fez um pacto ou aliança com Abraham, como relatado em Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraham: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. A história conta que Abraham creu em Deus e saiu de sua casa e do meio da sua parentela e foi peregrinar em uma terra estranha que ele nem conhecia. Abraham passou por um longo período de prova antes de receber qualquer confirmação da promessa. Deus fez a ele uma maravilhosa promessa de engrandecer o seu nome e abençoar todas as famílias da terra através de sua semente. Mas essa promessa era condicionada a alguns requisitos inseridos no texto que acabamos de ler e que deveriam ser seguidos à risca. Primeiro, Abraão deveria sair da sua terra. Segundo, deveria se desligar de sua parentela. Terceiro, deveria sair da casa de seu pai. Quarto, deveria se tornar um nômade ou peregrino. Um desses requisitos, Abraão quebrou logo na saída. Deus havia ordenado que ele se desligasse de sua parentela. No entanto, Abraão deixou a sua parentela para trás, mas levou consigo seu sobrinho Ló, que foi um tropeço para ele em sua peregrinação, como veremos no decorrer da história. Ló causou contenda com Abraão por causa de seus rebanhos. Depois, separou-se de Abraão, escolhendo morar na cidade de Sodoma.
E devido à grande insistência de Abraão junto a Deus, os anjos salvaram Ló e suas 2 filhas antes de destruírem Sodoma. No entanto, cometeu incesto com as suas 2 filhas e, consequentemente, gerou 2 famílias de reptilianos, que são os amonitas e os moabitas. Às vezes, Deus consente algumas exceções e transigências com alguns de seus requisitos, para conservar o livre-arbítrio, bem como para deixar provado no final da história que ele sabia de tudo desde o princípio e que seria bem melhor obedecer integralmente sem nada questionar desde o princípio. Vamos conferir o relato da história. Origem dos povos moabitas e amonitas. Segundo a Bíblia, Ló é o ancestral dos moabitas e amonitas, povos vizinhos da antiga Israel. Ló morava, conforme os relatos bíblicos, em Ur, junto com seu pai, Arã. Arã morreu em Ur, e quando Abraão foi chamado por Deus para ir a Canaã, Ló foi junto com ele. Devido à contenda causada pela grande quantidade de bens que Abraão e Ló possuíam, os 2 se separaram, como está escrito em Gênesis 13, de 7 a 18. Ao separar-se de Abraão, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, na região de Sodoma, para onde ele se dirigiu. Só aqui, na leitura de Gênesis 13, 7 a 10, nós descobrimos 3 pontos chaves, reforçando que a presença de Ló não fazia parte dos planos de Deus e não era benéfica para Abraão. Primeiro, precisaram se separar. Segundo, Ló escolheu ir para Sodoma, um antro de impiedade destinado a ser destruída. Terceiro, Deus esperou que Ló se separasse de Abraão para mostrar a ele toda a terra que seria de sua descendência. Deus não havia falado nada enquanto Ló estava em sua companhia. Depois disso, houve uma guerra, e Sodoma foi saqueada, e Ló foi levado cativo. Ouvindo isso, Abraão junto com 318 homens, foram e derrotaram os inimigos, libertando a Ló. Depois disto, nós lemos em Gênesis capítulo 18, que 3 anjos apareceram a Abraão para avisá-lo que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. Por causa dos seus grandes pecados. E, insistentemente, Abraão intercede por seu sobrinho Ló. Então, 2 anjos foram enviados para Sodoma para tirar Ló e sua família de lá. Devido à insistência de Abraão. Quando eles saíssem, eles não poderiam olhar para a cidade, devendo ir para as montanhas, ou então morreriam. De madrugada, Ló, sua mulher e suas 2 filhas estavam indecisos e duvidosos, pois eles não queriam deixar a cidade. Mas os anjos, por consideração a Abraão, por causa de Abraão, pegaram a Ló e sua mulher e suas 2 filhas e os arrastaram para fora da cidade. Gênesis 19, 15 a 16. Como está escrito: Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, versículo 23. Ele destruiu as cidades, o vale e os seus moradores e toda a vegetação da região. Enquanto eles fugiam, a mulher de Ló
olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Agora vamos falar da abominação do incesto. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 30 a 38, conta que Ló foi para uma caverna morar com suas 2 filhas. Pensando ser os únicos sobreviventes no mundo e para continuar a linhagem de Ló, estas o embebedaram, cada uma em uma noite, e se deitaram com o pai. O resultado disso foi que foi o nascimento de Moabe e Amon, de quem viriam os Moabitas e os Amonitas, respectivamente. Amon e Moabe correspondem à atual Jordânia. Essa é uma historinha bem mal contada. Os irmãos não acham? Quem, em sã consciência, acreditaria que Ló bebeu 2 ou 3 copos de vinho e apagou a consciência a ponto de não perceber que uma mulher o estuprava? Para não saber de nada nem quando deitou e nem quando levantou? O que de fato aconteceu é que os 3, Ló e suas 2 filhas, vieram de Sodoma embriagados e contaminados com os espíritos de Sodoma. O espírito de Lilith veio com eles, e os 3 praticaram consensualmente as orgias que herdaram de Sodoma, e reativaram o DNA da serpente, gerando reptilianos, que é a descendência de Moabe e Amon, os quais são inimigos de Israel desde aquele tempo até os dias de hoje. Eu sei que muitos podem dizer, e certamente vão argumentar, que a minha análise está equivocada, porque no Novo Testamento, Ló é citado como exemplo de justiça. Por isso, precisamos esclarecer alguns pontos. Nenhuma das vezes que Ló foi citado no Novo Testamento foi dando absolvição de toda a sua conduta. Ele foi citado como exemplo do juízo para os moradores de Sodoma naquele momento, e não dando carta branca ou salvo-conduto para o que ele viesse a praticar depois. Outro ponto que precisamos salientar aqui é que o meu juízo não é juízo de valor, pois ainda não é chegado o dia do juízo final, e a sentença final cabe apenas ao Eterno. Mas eu sou o responsável e assumirei isso diante do Eterno, por todas as minhas palavras, e certamente responderei por elas no juízo. Os Amonitas foram uma antiga nação que, de acordo com o Gênesis e outras fontes, ocuparam, uma área ao leste do Rio Jordão, de Gileade e do Mar Morto, na atual Jordânia. A cidade principal do país foi Rabá, localidade da moderna cidade de Amã, capital da Jordânia. Milcom e Moloque são citados na Bíblia como sendo os deuses de Amon. A Bíblia se refere aos Amonitas e aos Moabitas como sendo os filhos de Ló. Durante o Êxodo, os israelitas foram proibidos pelos Amonitas de passarem por suas terras. E no livro de Juízes, os Amonitas se uniram com Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Segundo o livro dos Juízes, os Amonitas exerceram domínio sobre os israelitas durante algum período de tempo. Jefté obteve uma grande vitória sobre os Amonitas e libertou Israel. Profecia contra os filhos de Ló. Vamos ver o que diz a Bíblia, alguns profetas. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Números capítulo 24, versículo 17. Também Isaías capítulo 15,
E Ezequiel capítulo 25 profetiza a destruição dos filhos de Moabe e dos filhos de Amon, respectivamente. Agora vamos falar sobre a ordem de Melquisedeque. Voltando a falar de Abraão, vamos falar sobre a visita de Melquisedeque a Abraão e qual foi o legado deixado por esse importantíssimo visitante. A história diz que Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. No livro de Hebreus, nós temos uma clara definição de quem era esse personagem que aparece ao nosso patriarca Abraão. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias. Mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem o próprio patriarca Abraão deu os dízimos dos seus despojos. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de que se testifica que vive. Hebreus capítulo 7, de 1 a 8. A história conta que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou oferecendo-lhe presentes. A Bíblia menciona pão e vinho. Todavia, nós sabemos que pão simboliza a palavra de Deus e vinho representa o conhecimento. Posto isto, podemos entender que Melquisedeque entregou a Abraão um vasto conhecimento dos mistérios da criação e do plano da redenção. Alguns livros que foram considerados apócrifos, mas nós temos a confirmação do Eterno de que Melquisedeque, sendo ele o próprio Deus, entregou esses livros como legado ao patriarca Abraão. Alguns desses livros são o livro de Enoque, o Gênesis apócrifo de Melquisedeque, ou Bereshit, o livro da história de Salém. Pelo menos esses 3 livros foram entregues por Melquisedeque a Abraão, sendo que um deles, a história de Salém, foi transmitido de forma verbal a Abraão, e este o escreveu. Digo isto com absoluta certeza, porque isso é o que está relatado no próprio livro, no capítulo 1 e no versículo 1. Vamos conferir. Esta é a história de Salém, segundo eu ouvi dos lábios de Melquisedeque, por ocasião da festa de Sucote, 5 dias depois do livramento de Ló e suas filhas. Isso está escrito no livro A História de Salém, capítulo 1, versículo 1. Quem escreveu o livro da história de Salém? Esse texto não deixa dúvidas quanto à autoria do livro, pois foi o patriarca Abraão o personagem em referência aqui. Portanto, Abraão é quem escreveu esse livro, que foi tanto tempo escondido nas cavernas de Curã, no Mar Morto. E isso aconteceu
logo após Deus ter confirmado com Abraão a sua aliança eterna. Na busca pela promessa, o nascimento de Ismael. Depois desses acontecimentos, Abraão começou a desesperar-se, porque Deus estava demorando tanto para realizar a sua promessa. E Deus confortava Abraão e disse-lhe em uma visão: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Mas Abraão continuava em sua angústia, porque estava ficando velho e sem descendência. E então o Eterno lhe disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Gênesis capítulo 15, versos 5 a 9. Deus conforta então aqui o seu profeta e faz de tudo para reforçar a sua fé. Então Deus lhe pede um sacrifício e Abraão providencia tudo. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves ele não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande pavor e grande escuridão caiu sobre ele. Gênesis capítulo 15, versos 10 a 12. Ao oferecer a oferta ao Eterno, Abraão fez tudo certinho, mas esqueceu de colocar as 2 metades das aves, uma de frente para a outra. Um pequenino detalhe que fez grande diferença e fez com que os filhos de Israel fossem escravizados por 400 anos na terra do Egito, como está escrito. Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Muitas pessoas pensam, equivocadamente, que pequeninos detalhes não faz diferença. Aí entra a tese do tanto faz, o que nada a ver, enfim. E no caso de Abraão, deve ter sido um esquecimento. No caso de Caim, Deus pediu um cordeiro e ele trouxe uma fruta da terra, e por isso foi rejeitado. No caso de Abraão, eu acredito que foi apenas um esquecimento do patriarca, mas custou caro. Ele viu trevas, entrou em desespero. Depois do pôr do sol, Deus o perdoou e consumiu aquela oferta. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículos 17 e 18. Naquele mesmo dia o Eterno firmou uma aliança com Abraão.
No momento que o Eterno firmou sua aliança com Abraão, ele já ia cumprir imediatamente a sua promessa com ele, dando-lhe um filho através de Sara. Mas Sara duvidou, quis dar um jeitinho para ajudar. Por aqui a gente vê que esses jeitinhos não é só os brasileiros que tem, mas naquele tempo já tinha pessoas que queriam dar um jeitinho, tentar ajudar Deus. Sara tentou ajudar Deus a cumprir a promessa. E ofereceu ao seu marido, Agar, a egípcia, escrava de Sara. E por essa razão, como já havia dito o eterno Deus, os filhos de Abraão iriam ser escravos justamente dos egípcios. Será coincidência? Acho que não. Os filhos de Abraão foram ser escravos da escrava de sua mãe. Deus tinha acabado de firmar a sua aliança. Era só confiar. Mas, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos através dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Mais uma vez o homem escuta a voz da mulher, igual lá no Éden. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 3. E não é preciso ir muito longe. As consequências foram imediatas, pois a escrava passou a menosprezar a sua patroa assim que se viu grávida. Depois disso, e Abraão possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gênesis capítulo 16 e versículo 4. E a escravidão já começa aqui. A patroa sendo escrava de sua escrava. Viram no que deu o pecado? Por essa causa, Abraão teve que esperar mais 14 anos para o Eterno firmar com ele uma nova aliança, para que então gerasse Isaque. Às vezes, nós achamos que o tempo de Deus está demorando muito e tentamos fazer do nosso jeito, e então demora mais ainda. Essa é a verdade. Essa criança, gerada de forma incorreta e fora dos planos de Deus, gerou contendas entre Sara e Abraão e Agar, a ponto de Agar fugir de Abraão, estando ainda grávida. Porém, o anjo do Senhor apareceu a Agar no deserto, ordenando que ela voltasse e se reconciliasse com Sara e Abraão. E o anjo ainda disse a Agar: você está grávida, terá um filho, que se chamará Ismael, e ele será um grande príncipe e dominará muitas nações. E Agar voltou, e a criança nasceu nos braços de Abraão. Deus fez uma promessa a Ismael, porque, mesmo sendo gerado dessa forma, ainda era um filho de Abraão. Shalom, shalom, meus irmãos. Então, aguarde o próximo vídeo, onde nós vamos continuar a história de Ismael e Isaque, né? Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe e, enfim, e comentem. Shalom, shalom.